Então, pessoal, o STF formou maioria aí a favor da volta do imposto sindical. O julgamento ainda não acabou, então não tem aí o acórdão, né? Não tem a decisão a esse respeito, mas já tem a maioria, a coisa já está encaminhada. Sabemos que isso aí vai ser permitido agora pelo entendimento do STF, né? A volta do imposto sindical, então, que havia sido abolido lá no final de 2017, com a reforminha trabalhista, que eu não canso de dizer, não mudou absolutamente nada de importante em matéria legislativa e matéria trabalhista, mas machucou bastante os sindicatos, é por isso que fazem muita propaganda contrária a isso, né? Então o STF formou sua maioria a respeito desse tema, com votos favoráveis ao retorno do imposto sindical aí. Aí você pode se perguntar, é claro, mas se o STF já estava encaminhando isso há muito tempo, todo mundo sabia que a coisa iria caminhar nesse sentido, por que o Ministério do Trabalho do Lula está trabalhando para apresentar um projeto de lei para o Congresso Nacional que, dentre outras coisas, volta com um imposto sindical ainda maior do que aquele que existia, né? Tem um motivo e eu vou explicar neste vídeo aqui, antes da gente continuar, então, vendo a questão do que o STF decidiu a esse respeito. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, né? Então, olha só o que foi feito aqui, o que foi apresentado, julgado e apreciado pelos ministros do STF aí. Alexandre de Moraes, é claro, foi o último a votar. Gilmar Mendes tinha votado contra a volta do imposto sindical, mas depois mudou o seu voto aí, acompanhou Luiz Roberto Barroso. Carmen Lúcia, Edson Fachin, Dias Toffoli também votaram favoravelmente, né? Então temos aí a maioria do STF já, 6 votos já foram proferidos nesse sentido aí até o dia 11 de setembro, então devemos ter alguma coisa nesse sentido, a decisão dos ministros aí, né? Então, em 2017, o pessoal que já tinha do STF, olha só que coisa, né? Eles haviam julgado inconstitucional a contribuição assistencial, que é aquela contribuição cobrada de trabalhadores que não são sindicalizados, que não são formalizados ali junto ao sindicato, porque já havia, então, o imposto sindical vigendo naquela época lá. Aí o que o STF entendeu? Que se o trabalhador já tinha que pagar uma vez para o sindicato de forma obrigatória, ele não poderia pagar uma segunda vez. Aí, como acabou o imposto sindical na reforma trabalhista de 2017, o sindicato aí de metalúrgicos da Grande Curitiba, que é quem tinha entrado com isso originalmente, né, com esse pedido aí, com essa avaliação, eles recorreram da decisão e o STF voltou aí a considerar essa situação, levou novamente para o plenário e aí o entendimento mudou, é claro, porque a cabeça desses ministros, você sabe como é que é, né? Mas respondendo aquela pergunta que eu levantei aqui, já que o STF está tão empenhado, tão interessado em voltar aí com o imposto sindical, já tem maioria nesse sentido, por que o governo Lula está trabalhando também para levar ao Congresso Nacional uma coisa parecida com isso, a instituição de uma nova cobrança, de uma nova contribuição aí, que pode chegar a 1% do valor anual do ganho do rendimento do trabalhador de carteira assinada, o assalariado, né? Bem, a coisa é muito simples, estamos falando de justiça brasileira, que é um manicômio total, né? O que o STF decidiu aqui, qual que é a forma, aqui eu vou até ler qual que é o entendimento desse pessoal do STF aqui de uma forma sumarizada, essa primeira notícia que estou vendo na Revista Oeste, essa segunda aqui na CNN Brasil, né? Então a tese vencedora do julgamento até o momento é a seguinte, claro que alguma coisa pode mudar ainda, mas na prática é isso aqui que está vigendo de acordo com o entendimento da maioria dos Supremos Ministros. É constitucional a instituição por acordo ou convenção coletivos de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, né? Tem que rir da redação contraditória disso aqui, né? Ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Então, olha só que conjunto de contradições nessa história, né? Em primeiro lugar, eles têm aqui uma contribuição imposta, né? Então não é contribuição, cacete, é imposto. Vamos tratar as coisas como elas realmente são, porém aqui é assegurado o direito de oposição. Então vamos entender assim, trocar em miúdos, colocar de uma forma clara o que o STF está decidindo, qual que é o voto majoritário do STF
até o momento, que é o que vai prevalecer provavelmente. O STF decidiu que é constitucional a cobrança de uma contribuição, que na verdade é um imposto, então não é contribuição, não é voluntário, é algo imposto, então é uma contribuição que não é voluntária, é uma contribuição imposta. Porém, esse imposto aí que o STF considerou constitucional, na verdade pode ser aí alvo de oposição por parte do trabalhador. Então, uma contribuição obrigatória que não é obrigatória. Dá para entender mais ou menos? Ou seja, na prática, o sindicato vai estabelecer aí na sua assembleia, na decisão ali, na votação, na negociação, né, da convenção coletiva, que vai haver um imposto a ser descontado de todos os trabalhadores nos moldes antigos, como havia antes da reforma trabalhista lá, um dia de salário, provavelmente como era antigamente, descontado do salário do funcionário pelo empregador a ser revertido em favor do sindicato. Isso vai voltar a poder ser feito aí por conta da decisão do STF. Sindicatos vão poder enfiar isso aí nas convenções coletivas e nos acordos coletivos que são negociados todos os anos. Porém, o trabalhador, por vontade própria, por decisão própria, poderá se opor ao desconto em seu salário. Então ele vai fazer uma carta ali de próprio punho, enviando isso para o sindicato, provavelmente com uma cópia para o empregador também, para dar ciência disso aí, dizendo que ele não quer que seja descontado dele esse dia de salário, ou esse valor estipulado aí em convenção ou acordo coletivo, né? Então, na prática, embora seja obrigatório por convenção, a nível individual, o indivíduo aí, o cidadão, o trabalhador, pode, de fato, se opor ao desconto disso em seu salário. Ou seja, isso não volta o status aí dessa contribuição, né, desse imposto sindical, exatamente da forma como era antigamente lá em 2017, quando era obrigatório isso para todo mundo. Então, isso não interessa tanto assim para os sindicatos, não é exatamente o que eles queriam, porque dá uma liberdade para o trabalhador no final das contas, né? Embora dê um pouco mais de trabalho, tem que se opor, tem que manifestar a oposição ao sindicato e tudo mais, coisa que não existe hoje porque o imposto simplesmente foi abolido, só paga quem quer. Então, se o cara está interessado em contribuir com o sindicato, ele vai lá e procura o sindicato, mas se ele não tiver aí nenhum interesse, ele não precisa fazer absolutamente nada. O que o STF fez foi reverter esse quadro aí, fazer com que o trabalhador tenha a dificuldade, o contratempo de se manifestar contra o imposto sindical descontado do seu salário. Não é isso que os sindicatos querem, não é isso que as centrais sindicais querem. Eles querem a obrigatoriedade como existia antigamente, porque é isso que dava para eles aquela boa vida que eles sempre tiveram, aquela mamata, aquela condição tranquila de ganhar muito dinheiro sem trabalhar em troca disso. É por isso que o governo Lula, muito amigo das centrais sindicais, muito amigo dos sindicalistas que trabalharam duro, trabalharam pesado para colocar o Lula de volta no poder, é por isso que o governo Lula, na pessoa do seu ministro do Trabalho, está arquitetando um projeto de lei a ser apresentado para o Congresso Nacional, aí sim determinando uma obrigatoriedade no desconto de até 1% do salário. Falei disso aqui no meu canal já a respeito desse tema, do salário do trabalhador, o valor anual que ele recebe ali, né? Então, até 3 vezes maior do que aquilo que existia anteriormente, para tornar isso aí obrigatório e fugir aí dessa questão da oposição do trabalhador a esse desconto. Vai ser um imposto realmente, algo que o trabalhador vai ser obrigado a arcar. A decisão do STF não é nesse sentido aí, não atende às demandas, às necessidades dos sindicatos, ela é mais aí, digamos, um imposto de Schrödinger, né? É uma contribuição de Schrödinger. É contribuição, mas é imposta. Porém, é imposta, mas a pessoa pode se manifestar contra, então não é obrigatório. Vai entender o pensamento aí, a ideia, o que se passa na cabeça desses senhores ministros. Volto a dizer aí, provavelmente a coisa vai ser decidida lá por volta do dia 11 de setembro, né? Uma data assim emblemática para tragédias. Isso certamente é uma tragédia, com certeza. É claro que os ministros ainda podem pedir vista, né? Aqueles que vão votar, para protelar a coisa mesmo, fazer o julgamento atrasar um pouco mais. Agora, a maioria já existe, a coisa já está encaminhada, tudo depende aí do interesse dos ministros em encerrar essa questão de uma vez ou não, né? Qual é a minha opinião a esse respeito como libertário? Ela é bastante óbvia. A existência de sindicatos não é um problema, naturalmente. O sindicato, desde que voluntário, é uma associação de pessoas, as pessoas têm direito de livre associação.
O sindicalismo brasileiro é uma atrocidade total do ponto de vista libertário, do ponto de vista legal. Essa coisa de ter um sindicato apenas para representar uma categoria é uma coisa totalmente fascista, como nós bem sabemos analisando a história da questão do fascismo na Itália, do surgimento disso, de como isso foi importado para o Brasil na época do Getúlio Vargas e tudo mais, né? E a contribuição para qualquer órgão que seja tem que ser voluntária também, especialmente em casos de sindicato. O que nós tínhamos antigamente é simplesmente um prejuízo para o trabalhador sem se reverter em qualquer benefício para ele, porque alguns sim optavam ser sindicalizados, né, se associaram a um sindicato, pagaram uma mensalidade ali, uma contribuição, tudo mais. Isso é belo e moral. Se a pessoa quer contribuir, ótimo, que seja assim. Agora, o que nós vimos na prática é que quando acabou essa obrigatoriedade, esse imposto sindical lá em 2017, o faturamento dos sindicatos caiu brutalmente, simplesmente porque ninguém queria colaborar com esses órgãos, com essas entidades completamente inúteis. O trabalhador sabia muito bem que o sindicato estava apenas roubando, tirando o seu dinheiro, sem qualquer benefício prático no final das contas, né? Então, por isso que os sindicatos perderam tanto dinheiro, porque a sua receita, né, a sua manutenção, que antes era obrigatória, todos os trabalhadores eram assaltados anualmente para sustentar essa gangue aí de parasitas que não fazem absolutamente nada de útil para a sociedade. O que aconteceu então é que as pessoas pararam de contribuir porque não eram obrigadas mais. Os sindicatos querem muito que isso volte. O que o STF aqui decidiu até o momento não atende totalmente aos anseios dos sindicatos. Sim, vai complicar um pouquinho a vida do trabalhador, mas isso aí a gente supera, faz parte da vida de nós termos aí um Estado nos controlando, né? Mas os sindicatos vão sim partir para a área lá do Ministério do Trabalho, apresentar isso lá no Legislativo para fazer a coisa voltar a ser como era antes, ou até piorar, porque é para isso que o governo Lula voltou ao poder, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.